Eu sou o Jonas Silva e quero convidar vocês a conhecer um pouquinho do nosso cantinho aqui, o Meliponário Pai e Filhos. Essa é a minha casa, um dos cantos onde a gente maneja as abelhas e a gente vai conhecer um pouco da nossa rotina. Aqui no Pai e Filhos, a gente cria as abelhas de maneira racional. Há muito tempo eu crio as abelhas, vocês podem ver aqui tem uma caixa grande de bugia e do lado tem uma caixinha menor. Aquela caixinha menor é de uma mirim preguiça. Desde os meus 8 anos de idade eu criei essa espécie, só que eu não criava da maneira racional. Há 6 anos eu descobri a meliponicultura zootécnica e dali veio os manejos mais avançados. Esse aqui é um dos manejos mais simples que existe, que é uma divisão por alça, por módulos. Uma bugia, que é uma abelha simples de ser dividida quando você sabe o estágio certo de ser dividido. Uma coisa muito bonita de se ver são os discos de cria. Por ser uma abelha muito populosa, a gente consegue ver aí que os discos de cria são bem avantajados. A colônia bem defensiva, natural de uma colônia forte. E vocês podem reparar que os módulos não estão tão bonitos, tão padrões, né? Essa é uma genética que eu tinha adquirido para poder renovar o sangue das nossas abelhas aqui, né? Dar uma mexida no genótipo delas. E aí eu estou passando para o meu padrão. Esse padrão maior que vocês conseguem ver que está no 18 por 18, 5 centímetros de espessura, de pinos, é o padrão que eu gosto de manejar as abelhas bugias e abelhas mais populosas. Aqui eu vou passar a fita, deixar tudo preparado. Como não pode ser diferente aqui no Pai e Filhos, todas as crianças gostam de acompanhar os manejos, então por mais que a gente esteja protegido ali, tentando se esconder um pouco das beliscadas, os pequenos estão sempre ao redor. A gente tem que tomar cuidado para as abelhinhas não entrar no ouvido, claro. E como no curso a gente pede para fazer uma divisão e uma inspeção, não é da mesma abelha, mas essa é uma divisão de uma abelha guaraipo, que a gente está vendo como é que está a evolução dela. Ali dá para ver que tem uma alimentação artificial, que a gente fornece quando as abelhas estão começando. Ali a gente consegue inspecionar e ver que tem uma postura nova, ou seja, já existe uma rainha eleita. Essa colônia já não está assim nessa posição, né? Mas está evoluindo muito bem, graças a Deus. E aí a gente consegue ver que tem bastante abelhas jovens e bastante abelhas já mais maduras. Ou seja, a divisão tem tudo para dar certo, né? E aí mais para frente a gente consegue ver outras coisas, como por exemplo, aqui no Pai e Filhos a gente não cuida só de divisão, das multiplicações, mas também fazemos as transferências, as capturas. Muitas das vezes a gente opta também por estar ajudando as pessoas que estão iniciando, às vezes as pessoas não têm tanta experiência com abelhas mais defensivas, como escaptrigonas, que é a minha especialidade. Então muitas das vezes eu troco. A pessoa me traz 2 mandaguaris, tubunas, e eu dou uma mandaçaia, que é uma abelha mais dócil para ela lidar. E eu fico com o trabalho de transferir. Como todos sabem, mandaguari amarela é uma abelha que, se não manejar direito a transferência, você pode perder por conta de furídeo, que ela acumula muito pólen e o cheiro dela atrai muitos furídeos. Então a gente fica com esse trabalho de transferir as abelhas. Como vocês podem perceber, essa é uma isca de 3 litros. Para uma mandaguari amarela, essa isca é muito pequena, mas elas capturam. Quando acontecem capturas nessas iscas, geralmente eu gosto de fazer a transferência chamada seca, no qual eu tiro todos os recursos e deixo somente o ninho lá dentro. Após 3 dias, quando a colônia está totalmente estabilizada, devolvemos os recursos para elas. Além de alimentar de maneira artificial, a gente também fornece plantas que vão suprir as necessidades de todas as abelhas. Essa na imagem é minha esposa, plantando uma muda de fruto sabiá. Essa mulher, ela fez eu repensar e mudar muito a minha vida sobre a questão das abelhas. Graças a ela, que hoje eu tive essa curiosidade de estudar mais, de fazer mais pelas abelhas. E isso eu consegui mudar não só a vida dela e da minha família, mas dos meus familiares todos ao redor de mim. Hoje em dia não só eu crio abelhas, como meus pais, os meus sobrinhos, primos, vizinhos, e mudamos até a região em aspecto de criação. Claro, muito incentivo dos nossos amigos, daí a Tiandra, Rainha do Sul, que graças ao estímulo que ela fez em minha mãe, deu a minha mãe, a inspiração, minha mãe hoje mexe com a sabonetaria. Não só sabonetes, mas cosméticos em geral. Tudo que envolve abelhas nativas, minha mãe sempre inventa uma moda, seja hidratantes labiais, cremes, shampoos e outras coisas mais. Isso foi um incentivo da nossa amiga Tiandra, com certeza. E hoje toda a família tem algum envolvimento, seja curiosidade das crianças, seja curiosidade dos sobrinhos, que às vezes é um pouco mais velho. Isso tudo nos incentiva a fazer mais. E graças a isso, hoje em dia a gente já tem uma marca de própolis com CIF,
que eu tive que colocar o CIF por conta das qualificações desse produto. Ele é o único na questão de oferecer um alívio imediato para dores de gargantas e outras mais. Ou seja, o efeito analgésico encontrado nesse própolis de mandaguari amarela da nossa região é algo único. Então eu tive que correr para fazer um CIF e graças a Deus tem sido meu carro forte. Nós temos outras coisas, mas o própolis, esse própolis de mandaguari amarela da região de Caucaia é algo único. Então isso acabou se tornando uma marca registrada do Meliponário Pai e Filhos. Mas a gente não se contenta só nisso. Eu, Jonas Silva, do Meliponário Pai e Filhos, Sidney, do Meliponário Paracelos, Diego Peixoto, do Meliponário das Artes e Vinícius, do sítio Semeando, nós unimos forças para poder fazer mais do que a gente queria. Juntos formamos o grupo Polinizando, que foca em dar palestras sobre educação ambiental e mostrar a importância das abelhas sem ferrão no meio ambiente. Nesse evento em especial, estávamos no SES de Carapicuíba, onde o Vinícius é responsável. E essa galerinha que vocês estão vendo é uma turma que o CRAS de Barueri atende e eles receberam essa oportunidade de estar lá. Não só vendo na íntegra o que é educação ambiental, mas vivendo e aprendendo um pouco mais sobre a integração das abelhas no meio ambiente. Pessoal, só para concluir esse vídeo, eu gostaria de deixar esse agradecimento aqui para o meu pai, que graças a ele, sua insistência e tentativas e muitos erros, que a gente conseguiu se tornar referência na criação de manda-saia na nossa cidade. E hoje nós temos essa diversidade, não só de serviços, abelhas e produtos, foi por conta daquela base que a gente teve. A criação de manda-saia foi um dos nossos carros fortes. E hoje, aqui nós somos. Hoje em dia, o Pai e Filhos é o maior produtor de manda-saia da região de Cotia. Temos cerca de 18 espécies manejadas e conseguimos suprir a demanda de toda a procura de abelha manda-saia aqui na nossa região e até de algumas pessoas que vêm de fora. Existem abelhas que a gente não maneja, como boca de sapo, que simplesmente vem por resgate. Existem jataís, os borás, mandaguaris, tubunas, na qual a gente consegue extrair alguma coisa como mel, cera, própolis. Mirins, algumas espécies a gente consegue manejar e ter algumas para poder ter para venda. Inclusive essa aqui é a minha primeira abelhinha que eu acho que eu comentei no começo do vídeo, que desde os 8 anos eu crio.